Olá, pessoal! Nesta aula, vamos dar continuidade às regras de aplicação de derivada. Então, nós vimos aí nas aulas anteriores as aplicações mais básicas, e agora a gente já viu a regra do produto, né, na aula 3, e agora a gente vai ver a regra do quociente, tá? A regra do quociente se aplica em funções onde nós temos uma divisão, né? Então, a gente tem uma função na parte superior e uma função na parte inferior. Então, neste caso, a gente realiza a aplicação da regra do quociente, tá? Para aplicar a regra do quociente, a maneira de realizar a derivação dessa função, nós vamos aplicar essa condição aqui. Sempre a parte de cima a gente diz que é a função x e a parte de baixo a função de g, de x, tá? Então, f de x e g de x. Quando nós formos derivar essa função, nós seguiremos o seguinte roteiro. Vamos começar pela g de x, então nós vamos utilizar ela propriamente dita. Então, a função g de x nós vamos multiplicar pela derivada da f de x. Nós vamos subtrair pela função de x multiplicado pela derivada da g de x, tá? Então, cuidem, pessoal, para não confundir com a regra do produto, tá? Que essa ordem aqui é diferente, tá bom? E aí, tudo isso vai ser dividido pela g de x ao quadrado. Para aplicar esse conceito, nós vamos pegar esse exemplo, onde nós temos a função de x e a função g de x. Então, a parte superior sempre vai ser o f de x e a parte inferior o g de x. Então, primeiramente, a gente vai escrever ela, né? Então, a derivada do quociente vai ser a função g de x. Então, percebam que eu escrevi ela na íntegra, multiplicada pela derivada da f de x. Tá? Então, aqui nós temos a derivada da f de x, menos a f de x multiplicado pela derivada da g de x, tá? Então, a gente tem g de x, derivada da f de x, menos f de x multiplicado pela derivada da g de x. Tudo isso dividido pela g de x ao quadrado, ou seja, pela função inferior elevado ao quadrado. Repito a minha função g de x e derivo a minha f de x. Então, como nós temos aqui 2x ao quadrado, então a derivada disso, ó, lembra que o 2 vem à frente, multiplica o 2 aqui, fica 4. E o 2 menos o 1, sobra 1. Então, a gente tem um expoente 1 aqui. Como aqui nós temos menos 4x, né? Aqui a gente tem que a derivada desse valor é o próprio 4, e aqui, por ser constante, é 0. Então, sobrou 4x menos 4. Vamos repetir a função f de x e derivar a g de x. Como aqui a gente tem 2, o 2 é uma constante, então é 0. E o menos 3x, a derivada dele é o próprio menos 3, né? Aplicando a distributiva aqui agora, porque nós temos uma multiplicação aqui, então, ó, 2 vezes o 4x, dá 8x, e o 2 vezes o menos 4, menos 8. O menos 3x vezes o 4x dá menos 12x ao quadrado, e o menos 3x vezes o menos 4 dá mais 12x, tá? Menos. Aí, aqui, pessoal, como tem essa condição desse número ser negativo, e a gente tem esse sinalzinho aqui fora, eu optei por resolver aqui primeiro e depois fazer a consideração do sinal, tá? Então, menos 3 vezes 2x ao quadrado dá menos 6x ao quadrado. Menos 4x vezes menos 3 dá mais 12x. E 3 vezes menos 3 dá menos 9. Agora, eu reescrevo ela novamente, mas fazendo a multiplicaçãozinha de sinal. Então, menos com menos vai ficar mais, menos com mais fica menos, e menos com menos fica mais, tá? A parte de baixo, nós temos duas opções. Ou manter dessa forma,
ou aplicar a distributiva, nesse caso aqui, para a gente abrir ela um pouquinho mais, tá? Então, a gente pode manter neste formato ou também aplicar a distributiva. Bom, tendo desenvolvido tudo aqui, feito as multiplicações, o que nós podemos fazer? Somar os termos semelhantes, né? Então, aqui a gente tem menos 12x ao quadrado mais 6x ao quadrado. Então, eu estou devendo 12, mas tenho 6 para pagar. Então, eu continuo devendo 6. Eu tenho 20x aqui e tenho menos 12x. Então, vai sobrar um saldo de 8x positivo. E aqui eu estou devendo 8, mas tenho 9 para pagar, sobra um saldo de 1 positivo. E a parte inferior, como eu disse, a gente pode ampliar ela dessa forma, ou poderíamos ter deixado dessa forma. E aqui a gente tem a nossa função, que foi derivada, onde a gente aplicou a regra do quociente. Trago para vocês aqui mais um exemplo, tá? Neste caso aqui, nós temos um exemplo. Ó, vamos relembrar, aqui vai ser o f de x e aqui o g de x. Na hora da montagem, a gente escreve primeiramente o g de x, deriva o f de x menos o próprio f de x vezes a derivada do g de x dividido pelo g de x ao quadrado, né? Então, a primeira parte aqui a gente vai repetir e vamos derivar o nosso f de x. Então, como eu tenho 25x ao quadrado, vamos lembrar que o 2 vem na frente multiplicando, então 2 vezes 25 dá 50x. E a potência 2 menos 1 sobra o próprio 1. Como 125 é um número, uma constante, então a derivada é zero. Repetimos a segunda parte. Percebam que eu mantenho parênteses, tá, pessoal? A gente tem que tomar muito cuidado com essa parte do sinal aqui, tá? Vamos derivar aqui, ó. X ao quadrado mais 1. Então, 1 é uma constante da zero e o x ao quadrado vai ser 2x, tá? O que é importante a gente sempre aplicar a distributiva aqui? Então, x ao quadrado vezes 50x, 50x ao cubo, ó, porque x aqui com mais 1 aqui, a gente tem que lembrar que vira ao cubo, tá? Então, multiplicação de potência de mesma base, conserva a base e somos os expoentes. Então, o expoente aqui é 2 e aqui é 1, então dá 3. 1 vezes 50x é o próprio 50x, e eu optei por fazer essa parte aqui primeiro para depois fazer a multiplicaçãozinha do sinal, tá? Então, 2x vezes 25x ao quadrado dá 50x ao cubo, e 125 vezes 2x, 250x. Agora, eu reescrevo isso daqui, ó, fazendo a multiplicaçãozinha de sinal, ó. Positivo com negativo dá negativo. Negativo com positivo também dá negativo. Vamos somar os termos semelhantes. Eu tenho 50x ao cubo e menos 50x ao cubo. Então, aqui se anula. Tenho 50x, mas estou devendo 250. Então, continuo devendo 200x. E a parte de baixo, como eu disse, ou a gente faz a distributiva, ou a gente mantém esse padrão aqui na hora da concepção. Então, essa, pessoal, seria a nossa regra do quociente, tá? Então, ela é bem tranquila. Então, a gente tem essa aplicação aí da regrinha do quociente.